Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal Descomplicando a Bíblia. É uma alegria receber você aqui para darmos continuidade à nossa jornada pela Palavra de Deus. Hoje vamos estar fazendo a explanação da leitura do capítulo 7 de Gênesis. Anteriormente, nós vimos no capítulo 6, quando Deus chamou a Noé, revelando o seu plano e dando todas as instruções para a construção da arca. Aprendemos que Deus é um Deus de ordem, que pensa em cada detalhe e sempre oferece um caminho de salvação antes do juízo. Hoje, no capítulo 7, chegamos no momento em que vamos ver tudo o que foi colocado em prática naquilo que Deus ordenou. A arca está pronta. Os animais começam a entrar. O tempo de espera estava terminando. O capítulo começa dizendo: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca. Depois de muitos anos construindo a arca, depois de ouvirem zombarias, depois de trabalharem diariamente, finalmente Deus diz: Agora entrem. Foi Deus quem disse quando deveriam entrar. Não foi Noé que decidiu. Isso nos ensina que Deus não apenas mostra o caminho, ele também mostra o tempo certo de construir, de esperar ou de agirmos. A sabedoria está em obedecer cada etapa. E Deus continua dizendo: Porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Isso mostra que Deus acompanha nossa caminhada, conhece nossa fidelidade, nossas lágrimas e nossas lutas. Talvez ninguém reconheça o seu esforço, o nosso esforço. Talvez ninguém veja a nossa dedicação, mas Deus vê. Ele nunca deixa passar despercebida uma vida vivida para a sua glória. Vimos Deus mencionando que os animais entrariam de 2 em 2, mas dos animais considerados puros deveriam entrar 7 pares. Dos impuros, apenas 2 casais. Porque os animais puros seriam usados mais tarde para o sacrifício ao Senhor e também para preservarem essas espécies. Isso mostra que Deus já estava preparando o futuro. Mesmo antes do dilúvio terminar, Deus já estava pensando na adoração que aconteceria depois. Deus é maravilhoso. Ele não cuida apenas do nosso presente. Ele também prepara tudo aquilo que vamos viver. Deus pensa e prepara o nosso futuro. Às vezes entendemos apenas uma pequena parte do plano de Deus para nossas vidas. Mas Deus cuida e sabe de tudo. Noé talvez não compreendesse completamente porque precisava levar mais animais puros. Mas Deus sabia.
Quantas vezes também nós não entendemos tudo o que Deus está fazendo? Somente depois percebemos que cada detalhe tinha um propósito. O Senhor enxerga o futuro. Nós vemos apenas o presente. Por isso podemos confiar em Deus. Então, Deus diz: porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Isso mostra que Deus estabeleceu um tempo. Durante muitos anos, Noé e sua família, acredito eu, construiu a arca. Agora restava apenas 7 dias. Imagina aqueles últimos dias. A expectativa, a preparação, a confiança, a fé. Talvez do lado de fora as pessoas estivessem ou continuavam vivendo normalmente. Talvez ainda estivessem zombando de Noé. Mas o relógio de Deus já estava marcando o momento do cumprimento da sua palavra. Deus nunca chega atrasado. Tudo acontece exatamente no tempo determinado por Ele. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Essa frase aparece várias vezes na história de Noé. O Espírito Santo quer destacar sua principal característica. Não significa a inteligência de Noé, nem a sua força, mas a sua obediência. Noé não discutiu com Deus. Noé não mudou o projeto ou tentou fazer alguma adaptação. Ele simplesmente confiou e seguiu as ordens. E essa continua sendo uma das maiores demonstrações de fé. Nós valorizamos muito a opinião dos outros. As pessoas normalmente dizem: eu acho, na minha opinião, eu faria diferente. Mas a vida de cristão é construída sobre aquilo, não é construída sobre aquilo que pensamos ou sobre a opinião dos outros. Ela é construída sobre aquilo que Deus diz. A verdadeira fé continua obedecendo mesmo quando ainda não entendemos tudo. Foi assim com Noé e continua sendo assim conosco. Deixa eu te perguntar: existe alguma área na sua vida em que Deus já mostrou o caminho, mas você ainda não está adiantando? Você ainda não está se atentando a obedecer? Talvez seja o dia de dar esse passo de fé. Porque grandes milagres costumam acontecer com o simples ato de obediência. E por isso, se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva e compartilhe essa palavra com outras pessoas que também precisam ouvir e aprender a respeito das instruções de Deus em sua vida. E se você quer obedecer à voz de Deus, escreva aqui embaixo nos comentários. Agora escreva: eu quero obedecer à voz de Deus. Se este estudo está falando no seu coração, compartilhe ele com outras pessoas e se inscreva. Confie no Senhor. Em Gênesis 7, 11 e 24, diz: a porta se fechou, mas
Deus permaneceu no controle. A porta da arca foi fechada. O dilúvio começará. E descobriremos que, mesmo quando a tempestade chega, Deus continua com aqueles que estão firmes com Ele. Moisés fez questão de registrar a idade de Noé, que era de 600 anos. Isso nos mostra que este não é um relato simbólico ou uma lenda, mas um acontecimento apresentado como um fato histórico dentro da Bíblia. Durante muitos anos, Noé construiu a arca pela fé. Agora chegava o momento em que a fé se transformaria em realidade. Quantas vezes isso também acontece conosco? Durante muito tempo nós oramos, nós esperamos uma resposta, nós obedecemos e não vemos nenhum resultado. Mas chega o dia em que Deus cumpre aquilo que prometeu. Deus fechou a porta. E o Senhor fechou a porta. Não foi Noé que fechou a porta, foi o próprio Deus. Isso nos ensina algumas verdades. A primeira é que, enquanto a porta estava aberta, havia oportunidade para entrar. Durante décadas, Noé construiu a arca diante de todos. A sua vida era um testemunho silencioso de que Deus havia dado um caminho de salvação. Mas chegou o momento em que o tempo da decisão terminou. Isso nos lembra que Deus é paciente, misericordioso e longânimo, mas também nos ensina que não devemos adiar a resposta ao seu chamado. Uma porta fechada e uma família segura. Isso é maravilhoso. Quando Deus fechou a porta, ninguém mais poderia abri-la. Quem estava do lado de fora não conseguiria entrar. Quem estava do lado de dentro não poderia sair. Eles não ficaram tentando segurar a porta com suas próprias forças para que ninguém entrasse, porque tudo dependia de Deus. Nossa salvação não está sustentada pela nossa capacidade. Ela está firmada na fidelidade com Deus. A chuva caiu durante 40 dias e 40 noites. As águas subiam cada vez mais. A arca começou a flutuar. Imagine aquele momento. Lá fora havia chuva, vento, frio, destruição. Mas dentro da arca havia segurança. A tempestade atingiu toda a terra. Quem estava fora da arca enfrentou o juízo. Quem estava dentro da arca enfrentou a tempestade, mas protegido por Deus. Percebemos que os filhos de Deus não estão livres das dificuldades da vida. Também enfrentamos percas, dores, enfermidades, desafios. A diferença é que nunca enfrentamos essas situações sozinhos. Deus está presente em cada tempestade. Assim como havia um único lugar de segurança durante o dilúvio, Deus oferece em Jesus Cristo o único caminho da salvação. A arca foi preparada por iniciativa de Deus. Da mesma forma, foi Deus quem preparou o plano da nossa redenção. Noé entrou pela fé, e nós também somos chamados
a confiar em Cristo pela fé. Essa ligação entre o Antigo e o Novo Testamento revela a unidade das Escrituras, desde Gênesis ao Apocalipse. Deus já apontava que para o seu plano de salvar a humanidade. Se olharmos para trás, veremos que toda a segurança de Noé começou muito antes da chuva. A segurança de Noé começa no dia em que ele decidiu obedecer. Cada tábua colocada na arca, cada compartimento construído, cada dia trabalhado, tudo fazia parte da preparação de Deus. Muitas vezes queremos viver as promessas sem passar pelo processo. Mas Deus usa o tempo da preparação para fortalecer a nossa fé. Quando nós estamos passando por desafios, enfrentando dificuldades, tempestades na nossa vida, lembre-se de Noé. A tempestade não era um sinal de que Deus o havia abandonado. Pelo contrário, ela revela que Deus estava cumprindo exatamente aquilo que havia prometido. Quando caminhamos com o Senhor, podemos enfrentar dias difíceis, mas temos a certeza de que nunca estaremos sozinhos. Nossa paz não depende da ausência de problemas, mas depende da presença de Deus. Gênesis 7 nos ensina 3 grandes lições. A primeira é que Deus sempre cumpre a sua palavra. A segunda é que a obediência prepara o caminho para a proteção de Deus. A terceira é que mesmo quando a tempestade chega, aqueles que confiam no Senhor permanecem seguros em suas mãos. A arca não salvou Noé, porque era uma construção perfeita. Ela salvou porque foi construída exatamente conforme a orientação de Deus. A nossa esperança está na graça de Deus revelada em Jesus Cristo. As tempestades revelam onde está o nosso alicerce. E somente quem está firmado no Senhor permanece de pé quando os ventos sopram. Agora, se você está firmado no Senhor e você concorda com essa palavra, escreva nos comentários: minha segurança está em Deus. Escreva aí embaixo nos comentários: a minha segurança está em Deus. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, ativa o sininho da notificação, compartilha esse vídeo com quem está passando por tempestades e precisa lembrar que Deus continua cuidando dos seus filhos. Venha fazer parte dessa jornada de busca e de compreensão da palavra de Deus. No próximo capítulo, leremos a leitura de Gênesis 8. E espero você aqui comigo para darmos continuidade ao nosso aprendizado diário da palavra de Deus. E lembre-se, a palavra de Deus não foi escrita para ser lida, somente para ser lida. Ela foi escrita para ser compreendida, vivida, compartilhada e, acima de tudo, para transformar vidas. Vou fazer uma breve